Léo, queria que você falasse aí do Corinthians. Sei que você é corintiano aí, gosta muito do seu time, mas não estava feliz com as últimas apresentações. Claro, o Corinthians deu um alento aí na semana, quando ganhou da Inter de Limeira, mas, consequência, já perdeu lá do Peñarol também, né? Ganhou de 4, perdeu de 4 e ontem foi eliminado por Palmeiras, que culminou com a queda aí do professor Wagner Mancini. Queria que você falasse como que foi esse sentimento aí, que você está projetando, né? O Corinthians não teve o Fagner, que teve pela segunda vez, né? Teve a reinfecção aí da Covid, e amanhã, né, deve ter aí não, na semana, não sei se o Corinthians joga, a gente está gravando na segunda-feira, né, excepcionalmente na segunda-feira, mas o Corinthians joga essa semana, vai ter aí como um treinador tampão, né, para esses dias. O Gemerson pode estar se despedindo do Corinthians, né, não deve ter o contrato renovado, assim como o Otero, né, então queria que você falasse, Léo, se você tem alguma informação de bastidor, aí quem vai ser o novo técnico do Corinthians, Renato Gaúcho aí, tá como nome mais forte, mas o Corinthians não tem dinheiro. E aí, Léo, você tem para falar? Depois do Fred concluir, por favor. Eu acho muito difícil o Renato Gaúcho em detrimento a valores, né? O Corinthians não tá com... O Corinthians deve 1,5 bilhão, cara. Como é que você vai contratar o Renato Gaúcho? Você vai fazer mais uma loucura? Do jogo de ontem nós já falamos aqui, na parte do Palmeiras, né? O jogo de ontem, do Corinthians e Palmeiras, eu não queria abordar esse assunto de novo. Eu queria me estender um pouquinho só, que nós, corintianos, fomos trouxas em acreditar nesses jogos contra times menores, onde o Corinthians apresenta um bom futebol, né? E a gente acaba sendo enganado ali por momentos, por lapsos de um grande time, né? Eu, pensando nisso tudo, me arremeto à história do Corinthians desses 3 últimos anos. O Corinthians, cara, dos 5 últimos jogos, ele fez 9 gols e tomou 8. Fez 9 gols e tomou 8. Eles conseguiram destruir, no final de 2019, eles conseguiram destruir uma cultura que tinha implementado o clube, onde ganhou muitos títulos, onde foi muito feliz. O time tinha uma identidade. Esse negócio de vamos jogar bonito que aconteceu da passagem de 2019 para 2020, na contratação do Thiago Nunes, foi uma falácia. Foi ardiloso, pode-se dizer. Foi enganoso, pelo seguinte fato. Na mesma época, os mesmos dirigentes, os mesmos incompetentes, presidente, diretor, administrante, superintendente, intendente, esses mesmos todos já sabiam que o clube estava quebrado. Eles já sabiam que o clube estava quebrado. E como você vai desmontar uma filosofia de jogo, uma cultura, uma concepção futebolística, como você vai desmontar para começar a jogar de uma outra forma sem ter dinheiro para investir no capital humano? Olha o que aconteceu. Hoje temos uma dívida que já estava numa crescente nessa mesma época que eu estou dizendo. Temos a dívida, não temos time. O Corinthians não tem um time e não tem uma concepção. Não tem uma filosofia de jogo. O Carille participou do programa do Beija no começo de 2020, do Benjamin Bach, aqui com o Beija. O Beija perguntou para ele: você acredita que o Thiago Nunes conseguirá fazer esse time do Corinthians jogar ofensivamente? Olha o Carille como ele é um cara inteligente, eu sou fã do Carille. Ele falou: não, Beija, eu não acredito. Ele falou: o time, as peças que tem o Corinthians, porque na época todos diziam que o Carille jogava um futebol feio, né? E ele foi tricampeão paulista e campeão brasileiro jogando futebol feio. Mas feio para quem? Eficiente. Feio para quem? Pro Flávio Prado, que é São Paulino? Pro Sormani, que é santista? Pro Veloso, que é palmeirense? Quem não é corintiano vai falar que é um futebol feio mesmo?
Palmeiras ganhou Tudo bem, o brasileiro também, com futebol feio. Tudo bem, não fez uma temporada boa em 2019, terminou em 8º colocado do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, legal, mas é um ano. Vamos manter a filosofia, vamos contratar mais uns jogadores, correria, cabeça de bagre, como era o Romero, como era... Enfim, eles cederam a pressão de torcedores, os mesmos vândalos que entraram hoje lá, ontem, antes do jogo, amedrontando o jogador, pilhando o jogador novo da base. Isso não existe, velho. O Duílio, pra mim, já tá pisando na bola. Ele já pisou na bola que disse que não ia mandar o Mancini embora. Já foi mentiroso, já começou a ser dirigente de verdade, hein? Valeu, Duílio. Você já tá aprendendo bem como é ser um presidente de clube, hein? Que bacana. Disse que não ia mandar embora, agora mandou. Na primeira semana que passou, ele mandou o cara embora. Que legal, hein? E abriu os portões para os caras irem pressionar o jogador antes da partida contra o Palmeiras. O time já é ruim. Ainda entra pressionado contra o Palmeiras, que é o melhor time para mim, no momento, é o melhor time do Brasil. Não tem como você ganhar, é impossível. Ou seja, o Duílio, para mim, já começou bem a sua gestão de presidente. É inexperiente, né? Ele pensa que ele é malandro, mas essas mesmas porcarias que estão jogando aí passaram pela mão dele a hora que foram contratados. Ou seja, o que eu quero dizer? Os caras mudaram uma filosofia de jogo, toda uma concepção que já tinha montada de 12 anos, quiseram mudar da água para o vinho, e já sabiam que o clube não tinha dinheiro. E como que você vai mudar uma filosofia de jogo sem ter dinheiro? Sem peça para jogar? Você viu o que o Thiago Nunes está fazendo lá no Grêmio? Como está jogando bonito o Grêmio? Porque o Grêmio tem peça. O Grêmio tem reposição. O Thiago Nunes, você pensa que ele ficou triste em ser mandado embora do Corinthians? Você sabe quantas peças, sabe quantos jogadores o Corinthians prometeu para o Thiago Nunes? 9 jogadores. Sabe quanto eles trouxeram? Um jogador que o Thiago Nunes pediu. O resto foi aquela lá, foi o Jonathan Cafu, foi minha tia Brigitte, foi minha vizinha, foi o Silvio Rocha. Você entendeu? Os caras não cumprem o que dizem. Toda a culpa, pelo amor de Deus, repassem esse vídeo. Toda a culpa do que está acontecendo não é do técnico Mancini, não era do Carille, não era do Thiago Nunes. Toda a culpa é do presidente, é de diretor, é de dirigente, é de superintendente, é do faxineiro que está lá dentro que não limpa direito a quadra do clube. Não tem nada funcionando ali dentro desde 2015, cara. Tudo bem que ganhou o Brasileiro de 2017, legal, ganhou até que bacana, mas essa toada já vem desde 2015. Quando contrataram Marlone, Giovanni Augusto, aquele monte de barriga de camelo, contrataram aquele monte de jogador ruim lá. Então, ou seja, vamos mandar técnico embora, até quando? Até 2030. Vai vir quem? Quem que será o próximo? Vamos lá, vamos marcar aqui vamos fazer um bolão, Silvio, quando vier o próximo técnico, a gente vai marcar aqui no programa, na folhinha, e vamos fazer um bolão quando que ele vai ser mandado embora, porque não tem time para jogar. Como é que você vai jogar sem time? Esse time que tá aí é muito ruim. Não tem como jogar com o Otero, você não tem como jogar com esses jogadores que estão ali. O Ramiro não sabe dominar a bola. Você acha que o Renato Gaúcho vai voltar a jogar com o Ramiro? Você acha que ele quer treinar o Corinthians, que esses caras que estão ali? O Luan. O Luan, eu vou dar uma colher de chá pro Luan, que ele até butinada ele deu ontem. Então, pelo menos, ele tá querendo fazer alguma coisa. Agora, assim, os caras querem mudar uma filosofia de um clube em meio a uma crise. Porra, fecha a casinha, 0-0, 1-0, segura, butinada, empatite. O Corinthians cresceu na época do empatite. Agora você vai querer jogar um futebol bonito com o que tem? Vocês estão de brincadeira, pô. Tá de sacanagem. Então é isso aí que eu tenho para falar do Corinthians. Eu acho que vai ser uma temporada vexatória. Eu não vejo, assim, uma esperança. Não tenho fio de bigode de esperança. Não sei onde vai chegar esse time. Quem que vai contratar? Quem será o próximo técnico? Onde vive? De que se alimenta? Eu não consigo imaginar, Silvio. O Corinthians não tem dinheiro para pagar, vai contratar quem? O Rafael Camarota, no programa que nós fizemos com ele a semana passada não, agora no sábado, né? Sábado que nós fizemos com ele falou uma coisa interessante. Tem cara que é competentíssimo e os caras não vão atrás, é sempre a mesma figura. É capaz do Corinthians contratar o Jair Ventura de novo para ser técnico. O Gustavo Borges, o Cristóvão Borges, essas figuras aí, o Mano Menezes. Pô, vai atrás de um cara bom, vai atrás do Guto, contrata o Rafael Camarota, vai atrás de um cara que merece ali. Se fosse eu, só para terminar, se fosse eu, sabe o que eu faria? Continuaria com o Danilo.
Porque o Danilo, ele é muito inteligente. E, na minha opinião, vai ser um grande técnico. Então continua com o Danilo. Se for para contratar o Jair Ventura, se for para contratar o outro narigudo lá, o que era do Santos, até esqueci o nome dele. Passou pelo Flamengo, o Joclinho lá, Dorival? Esqueci o nome dele. O Dorival Júnior. Foi para contratar o Dorival Júnior, Jair Ventura. Esses mesmos caras de sempre. Continua com o Danilo. Então é isso aí sobre o Corinthians. Não muda. Sai um técnico, os caras sempre pensam no mesmo. Pô, Silvio Rocha, nós comentávamos nesse programa com o Rafael Camarota, são sempre as mesmas figuras, cara. E eu não duvido, Silvio, escuta o que eu tô te falando, eu não duvido se aparecer um Jair Ventura no Corinthians. Eu não duvido se aparecer um Dorival Júnior. Se aparecer essa mesma gente de sempre, sabe? Vamos oportunizar, o futebol brasileiro precisa mudar. Vamos jogar esses corruptos no lixo. Vamos mudar a gestão, vamos parar de falar mentira, meu, diretoria mentirosa. Vamos parar com mentira no futebol. Que coisa feia. O futebol brasileiro não vai pra frente por causa disso. Eu te pergunto, Léo, mas o Corinthians, ele tá podendo investir numa nova cara, ele tá podendo investir, não é a palavra, ele tá podendo arriscar em alguém desconhecido, ou alguém que não tem tanto prestígio, mesmo sem dinheiro. Você acha que é a hora de investir num Danilo? Você acha que é a hora de investir num Camarota, que com certeza vai fazer um bom trabalho, vai ter destaque como técnico? Você acha que é a hora disso? Eu, particularmente, não vejo o Corinthians em um momento para arriscar uma novidade, tá? Particularmente. A sua pergunta é pertinente, Fred. No futebol, eu acredito muito em trabalho, cara. Não é contratar por interesse, ou para calar a boca de torcida, ou para calar a boca de torcida, ou para colocar jogador rebelde no banco. Não é isso, eu acredito muito. E o Thiago Nunes, o Thiago Nunes, você acha que ele teve um tempo de trabalho? Você acha que a diretoria permitiu que ele fizesse um trabalho? É o que você está falando, deu peças. Eu não estou discordando de você, não. Eu sei, eu entendi. É o que você falou, no Grêmio ele está fazendo um bom trabalho, tudo bem que é o início, ele pegou o Grêmio com peças, né? Um time, obviamente, muito mais técnico, muito mais qualificado do que o Corinthians na época, tá? Porém, deram tempo para ele, apesar que eu sou da opinião e falei no outro programa, um técnico, quando é bom, ele chega e mostra trabalho, tá? Ele chega e mostra trabalho, obviamente com ferramentas de trabalho suficiente. Isso eu não quero dizer que ele precisa ter os melhores jogadores, mas a diretoria tem que dar uma tranquilidade. Ele começa, um técnico hoje entra no Corinthians, ou no Santos, ele já entra pressionado. Ele não tem a oportunidade de desenvolver a filosofia dele. Eu concordo contigo, pegando já o gancho e continuando, me desculpa te interromper, eu concordo contigo que o Thiago Nunes, ele não tinha peça, ele não tinha, contrataram exatamente um que ele pediu, o resto enfiaram nele, como o Jonathan Cafu e outros vários, porém deram tempo para ele, fizeram isso, exatamente o que você falou, fizeram essa mudança de filosofia na hora certa. Então, assim, eu vejo a diretoria do Corinthians perdida há muitos e muitos anos. Um título do brasileiro, nesse meio tempo de Paulista, não vamos nem contar, tá? Não menosprezando o Paulista, né? Mas Paulista, como eu falei, ele não serve de parâmetro para o final da temporada. Para mim, ninguém coloca na minha cabeça que o Paulista, não estou menosprezando o título paulista, porém o que eu quero dizer é que o Paulista, ele não é parâmetro para todo o final da temporada, ou toda a Ele não é parâmetro, mas ele derruba técnico, Fred. Esse ambiente tóxico que nós temos, ele derruba técnico. Aí você está chegando onde eu quero. As gestões, né? Isso é uma coisa óbvia. Quem estuda um pouquinho sobre futebol, quem se aprofunda um pouquinho, sabe que temos péssimas gestões, péssimas, em times grandes, péssimas gestões. Então, assim, a gestão do Corinthians, ela está precisando de um cara como o Paulo Nobre, de um cara como o Bandeira no Flamengo, de um cara como... Eu não vou nem falar do presidente atual do São Paulo, mas de um cara como o Muricy, tem uma história,
que tem uma moral. O Corinthians, ele tá abandonado, cara. Não tem um Ronaldo da vida, que é um ídolo, que tem um envolvimento, que vai lá e fala, olha, vamos trabalhar assim, vamos fazer diferente. O Corinthians, ele vem na mesmice, ele ficou para trás, cara, comparado aos outros times. E eu não falo isso só questão financeira, tá? Questão financeira não condiz tanto com que o time joga dentro de campo, com o que ele conquista, enfim, com estilo de jogo, com a gana. É vergonhoso, cara. Você vê um Gil com 33 anos, não é velho, cara. Não é um cara velho, é um cara que teria muito para mostrar. Pô, o Felipe Melo com 38 anos joga com aquela garra toda, cara. Mas tá, é um sistema, Fred. É o que eu tô querendo dizer. O meu relato há pouco, o que eu acredito, eu, Léo Assis, desde pequeno assistindo futebol, o que eu acredito? Eu acredito em filosofia de jogo, cultura de clube, cultura, sapiência, consciência de jogo. Eu acredito nisso. Quando você consegue encontrar esses fatores, você não precisa ter um time muito bom, você consegue atingir resultados. Foi o Corinthians de 2017. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você não tem dinheiro e não tem peças, você tem que encontrar uma filosofia bem parecida do que aquela que o Corinthians jogava, uma situação reativa de jogo, uma situação onde você não deixa o adversário jogar, porque você não tem peças, você vai tomar goleada. Sim. E o que eles fizeram? O que eles fizeram para calar a boca de imprensa que não era corintiana, que queria derrubar aquele sistema que era difícil de jogar contra? O que eles fizeram para calar a boca de torcedor que não sabe nada de futebol, que ficava também, esse time precisa jogar mais, que não sei o quê, não aguento mais ver esse time jogando, que eu nunca falei isso. O que eles fizeram? Vamos contratar um cara que joga para frente, mas jogar com quem? Com o Ramiro? Jogar para frente com o Ramiro? Vai jogar pra frente com o Jô Soares? Não tem como, cara. Ou com a tia Brigitte, né? Com a tia Brigitte também não tá jogando mal. Ela tá de saco cheio. Estão devendo pra ela também, eu acho. E você acha que o Corinthians, assim como teve sucesso e êxito, tá? Estão tendo, apesar do Flamengo já estar contra o técnico, mas foi uma filosofia inserida pelo Jesus, tá? Você acha que assim como Palmeiras, assim como São Paulo, assim, vou colocar o Flamengo, já disse, da época de Jesus, né, que a continuidade do trabalho, o Ceni só está dando continuidade, né? Você acha que o Corinthians precisa de um técnico estrangeiro? E mais, você acha, salvo as exceções como o Cuca, que é um ótimo, um excelente técnico, salvo algumas exceções, o Renato Gaúcho, você acha que o Corinthians cairia bem um técnico estrangeiro, digamos? Você acha que a filosofia dos técnicos estrangeiros fazem a diferença? Pergunto. Estou respondendo com a cabeça, com essa bela cabeça que eu tenho, que me é peculiar. Não. O Corinthians não cabe um técnico estrangeiro hoje. Hoje um técnico estrangeiro, ele tem uma concepção de futebol avançada. Ele quer toque de bola rápido, ele quer transição, ele quer lançamento no pé, e o Corinthians não tem qualidade técnica. O Corinthians tem que voltar... Com o que tem em mãos, Fred, o que tem que ser feito? Tem que contratar um técnico realmente que joga para trás, cara. Tem que contratar um Carille da vida, sei lá, cara, assim, tem que estudar no mercado quem que joga assim. Eu não sou profissional disso, sou comentarista de futebol e vendedor de peça. E não sei fazer nem um nem outro direito. A gente tem que pensar na vida o seguinte, cara. A gente tem que pensar na vida o seguinte. Qual é o seu momento? Eu vivo assim com o meu dia a dia. Exato, qual é o seu momento? Você tem dinheiro para comprar uma pizza de pepperoni de R$120 hoje? Hoje eu tenho, eu vou comer. Sábado eu vou pedir uma pizza de R$120. Se eu não tenho, eu vou fazer a pizza, cara. Eu pego a massa aqui, o ovo, tal, não sei o que, e faço. Mas você tem que viver de acordo com o seu... Não vou passar fome, você tem que viver de acordo com o seu momento. O Corinthians vislumbrou jogar um futebol bonito sem ter peça. Esse foi o grande problema. Para calar a boca de meia dúzia de torcedor que é violento, os caras têm medo daqueles caras lá, daquele meia dúzia de vagabundos, os caras têm medo deles, e para calar a boca dessa imprensa que fica todo dia falando besteira no jornal. Como falaram besteira também do Abel Ferreira. Ainda falo pra ti, viu, Léo? Se tivesse mais empenho ali, nessas três peças fundamentais, Gil, Jô
e Fagner, que estão devendo, mas devendo muito e já faz tempo. Se tivesse um empenho, um comprometimento maior dessas 3 peças, que são peças fundamentais, tirando Cássio, tirando alguns outros aí que já estão no Corinthians há um tempo, eu tenho certeza que um pouquinho mais de comprometimento dessas peças, o Corinthians hoje estaria vivendo dias melhores. Não digo sendo campeão, não digo com grandes êxitos, mas vivendo dias melhores. Tá? É como eu falei, o Mancini nunca foi técnico de time grande. Tá? Unido a jogadores que deveriam levar o time nas costas, chegar lá no vestiário e falar, molecada, e aí, vocês estão dormindo? O salário de vocês está atrasado? Puta, é capaz que a molecada responda, tá, né? Isso que é o problema, né? Mas, pô, o salário de vocês estão atrasado? Vocês estão passando necessidade? E aí? Aqui é Corinthians, cara. Aqui não guardado as proporções e respeitando, tá? Aqui não é Guarani, aqui não é Novo Horizontino. Pô, aqui é Corinthians. Para você jogar aqui, você tem que honrar essa camisa. Não precisa nem falar isso. Falta um pouco de liderança, sim. Eu vejo assim. Falta um pulso de um técnico como o Carille. Eu acho que o Carille se encaixaria na situação atual do Corinthians. O Carille se encaixaria perfeito. Que ele é um cara de pulso, ele é um cara que conhece o clube e ele é um cara que, exatamente como você... Ele é caro, Fred. Ele é caro. Vai fechar a casinha. Hoje ele é caro, Silvio. Hoje ele é caro. Ele é caro, mas ele é corintiano, né, cara? Ele gosta de treinar o Corinthians, né? O grande problema dele, Fred, só para a nível de informação, né? O grande problema dele foi a saída que ele brigou com o Andrés e com o Duílio de tabela, né? Sim. Até mesmo o Andrés deu uma declaração muito polêmica e muito forte, dizendo que se todos soubessem o que Carille falou para ele pessoalmente, que nenhum dirigente mais contrataria o Carille para dirigir um clube ali, para treinar um clube. Eu achei uma declaração muito forte. E no final das contas, o trabalho, o tempo mostrou que quem estava errado era o Andrés, não era o Carille, que o Carille já vinha avisando, já nas coletivas dele, já vinha avisando que o Corinthians não tinha jogador, que o time era fraco, que precisava contratar, e bababá, e bababá. O Andrés não gostava disso, né? O Carille também, eu acho que jogou um pouquinho de merda no ventilador, né? Eu acho que jogou um pouquinho. Chegar lá e falar, olha, o Corinthians não tem dinheiro, o Corinthians não quer... Ele tá avisando, pô. É fácil, isso é fácil. Agora, chegar alguém lá de pulso e falar, ó, eu vou fazer o meu possível, eu sou bom, eu sei fazer o time jogar, eu vou fechar a casinha, eu vou colocar 10 jogadores na defesa, um só para pegar a bola de sobra, e vou treinar o time, esse lançamento para quem vai ficar lá na frente. Enfim, resumindo, o que eu quero dizer será que o Carille também não se revoltou, sabendo o que estava acontecendo lá, e jogou merda no ventilador? Né? Então tem todas essas questões, né? Ninguém é santo. Tem que ver o que foi prometido para ele, né? O que foi prometido para o Thiago Nunes. Exato, é o que eu estou dizendo, é uma diretoria mentirosa, uma diretoria omissa. Silvio Rocha, eu quero saber o que você pensa do meu Corinthians, Silvio Rocha. Tome cuidado com o que você vai falar, hein? Eu acho que o Corinthians, ele, como eu li aí algumas considerações de colunistas, foi o que você falou, e o Fred também, que de uma certa forma o Mancini, ele quis pegar o Corinthians e fazer que o Corinthians fosse para cima, que jogasse diferente, não como time pequeno, né? Então ele quis dar uma resposta, mas o Corinthians não tinha plantel, né? Diferente de outros times. E aí pode ser que um ou outro dia a estratégia resolva, mas não vai fazer isso sempre, né? Então, quando você tem jogos seguidos, para você manter isso, e aí a qualidade que o Corinthians... Hoje você vê um Palmeiras trocando time A, time B, time C, o São Paulo um time A, time B. O Corinthians, male tem um time A. E para fazer um time B ainda é mais complicado, né? Então, ontem foi uma aposta do Mancini colocar o Mandaca na lateral direita, na ala direita, né? Ele colocou o menino no fogo, né? Então foi bem... na fogueira. Então, bem complicado, mas o Mancini já tinha se perdido faz tempo, né? E eu falo mais, se o Palmeiras
se o Corinthians, joga de igual para igual, mesmo perdendo, ele joga de igual para igual com o Palmeiras, algo que ficou óbvio que ele não conseguiu fazer por não ter tanta capacidade técnica como o Palmeiras. Se ele joga de igual para igual e perde, mesmo perdendo, o Mancini não iria ser mandado embora. Eu tenho certeza disso. O Mancini iria ser mantido, sim. Tá? Mas a pressão para cima dele estava muito grande e eles aproveitaram a brecha. O próprio Duílio, no meu ponto de vista, aproveitou a brecha da derrota vexatória, como deixa para mandar ele embora, para já fazer o que ele já pressionavam ele para ter feito, né? Então eu acho que eu não critico ele nesse sentido. Eu vejo que ele segurou até onde ele pôde. Teve uma hora que não conseguiu mais, aí ele fez o que fez, demitiu o Mancini, né? Muito bom. Meus amigos, vamos agora falar do Santos e vamos repassar aí rapidamente. O Santos conseguiu aí ganhar do Boca, né? Na estreia do Diniz foi expulso. O Santos já tinha sido eliminado aí do Paulistão, não está jogando, né? E amanhã joga contra o The Strongest, né? Então o Santos já tinha sido eliminado do Paulistão, vai jogar amanhã contra o The Strongest lá na Bolívia, né? Na altitude. Fernando Diniz estreou bem, né? Estreou bem, vencendo, mas acabou sendo expulso injustamente aí pelo juiz, que acabou expulsando os dois treinadores, né? No mesmo lance. Então, eu queria que vocês falassem rapidamente aí do Santos, e aí depois a gente dá uma passada lá no Campeonato Gaúcho, né? Teve o Grêmio ganhando de 2-1 do Inter, o Campeonato Mineiro foi 0-0 o primeiro jogo, então dá uma passada aí para a gente finalizar. Então, eu queria começar com o Fred e depois o Léo, por favor. Vamos lá, só um adendo aí sobre o Grêmio e o Atlético Mineiro, né? O Mineiro e o Gaúcho. Sem novidade, né? O Inter continua sendo freguês, né? Não tem como, ele não consegue, né, ganhar do Inter de forma alguma. E o Lisca fazendo um excelente trabalho. Inclusive, o Lisca porque ele não treinou ainda um time grande. Eu tenho certeza que quando ele pegar um time grande, ele vai fazer um ótimo trabalho também. Mas não pretendo. Fred, só para não perder o raciocínio, Léo, seco para você. Lisca do Corinthians, topa ou não? Topo, na hora. Com certeza, não tenha dúvida. Exatamente, é um técnico barato, né? Guardado as proporções, é um técnico que não é caro. E é um técnico que sabe usar o que tem na mão. Amigo, é a escola gaúcha, cara. É a escola gaúcha. Exatamente. Trabalha com o que tem na mão. Exatamente. É uma boa, sim, Silvio. Bem destacado aí. Eu acho que seria uma contratação excelente. Só que o problema agora é o contrário, né? O problema agora é o contrário. Tem que ver se ele aceita o Corinthians, né? Exatamente. O Corinthians está no mesmo patamar que o Palmeiras estava em 2013, 2012, que até aquele Marcelo Moreno, que está de volta no Cruzeiro. Que o pai dele falou besteira. Falaram que não jogava em clube de Série B e hoje se arrependeu profundamente, que ele já até pediu desculpa sobre isso. O Corinthians eu vejo, infelizmente, né, no mesmo patamar que vivia o Palmeiras naquela época, né? Dificilmente alguém quer se arriscar a treinar ou jogar no Corinthians. Isso é triste, né? Para um time gigante como é o Corinthians, isso é muito triste. Mas vamos lá. Falando agora do Santos, é isso, né? Santos. Vamos dar continuidade. Meus amigos, eu vejo o Santos, mais uma vez, o Santos a gente nunca pode duvidar dele, né? O time já cansou de provar para todo mundo, não só para os santistas, que quando você fala, olha, além dele ser uma fábrica de gênios, uma fábrica de craques, né? Isso é nítido, todo mundo concorda. O Santos é um time que a gente nunca pode duvidar, porque quando a gente menos espera, ele ressurge do nada e ele vai para a final e ele vai para as cabeças. Então é um time que está acostumado com isso, né? Eu não duvido mais do Santos. Falando um pouco do Diniz, eu achei uma contratação de pressão. Em qual sentido? É o que podemos,
é o que estamos podendo pagar e é o que tem no mercado para resolver rápido a nossa situação. Eu acho que o Santos... Sabe trabalhar com a base, né? Sabe trabalhar com a base. Sabe trabalhar com a base, ótimo. Tem os pontos positivos, obviamente, senão ele não estaria lá, não teria sido escolhido. Porém, eu acho que foi um pouquinho de falta de opção no mercado e o Santos se precipitou. Eu vejo dessa forma, tá? Eu acho que o Santos poderia tentar... Ele se cansou, né? Com más experiências de técnicos estrangeiros, que agora é a moda, né? O técnico estrangeiro, e ele não teve a paciência de procurar, de vasculhar, ou enfim, esperar um técnico mais adequado. Mas, tudo bem, como você mesmo disse, Silvio, ele está acostumado a trabalhar com a base, ele está acostumado a esse jogo do Santos se encaixa bastante com o estilo dele, que o Santos sempre foi um time aguerrido, um time que vai para cima, e o Diniz gosta muito disso. Porém, o Diniz, eu vejo para ele como a última oportunidade de treinar um time grande. Tá? Ele não colheu bom fruto nos últimos trabalhos dele, Fluminense, São Paulo, sem citar outros times. Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, sim, eu digo os dois últimos, os três últimos, que seja o Atlético Paranaense. Então ele não teve bons resultados, ele não colheu bons frutos. E além disso, eu vejo que ele se queimou um pouco no sentido de ser aquele cara, como eu já disse hoje aqui no nosso programa, de ser aquele cara que insiste naquela tática, que insiste naquele tipo de jogo e não tem novidades, não sabe mudar. Então, assim, se ele não aprendeu agora com o São Paulo, se ele não parou lá na casa dele, no momento dele, e falou, pô, peraí, vamos refletir. Não deu certo aqui, não deu certo ali, eu sou novo, eu sou inteligente, eu tenho que procurar meios que façam eu aparecer, que façam os meus times, os times treinados por mim, mudarem, né? Então, por isso que eu vejo como uma última oportunidade para ele. Pode dar muito certo, tá? Para mim é 880, não vai ter meio termo. Pode dar muito certo, né? Guardadas as proporções da capacidade técnica que tem hoje o Santos, como pode dar muito errado, tá? Então, é 880. Eu vejo como a última atacada aí do juiz. E o Santos é aquilo, como eu já falei, não dá pra gente prever muito o que pode vir pela frente, porque o Santos, pô, todo mundo falava que o Santos não ia se classificar para Libertadores, já estava descartado a classificação do Santos. Agora nós vemos o Santos novamente, com chances reais de classificação, um Boca Juniors que, diga-se de passagem, há um bom tempo, isso no grupo da Libertadores, claro, um Boca Juniors que nós já vemos há bom tempo, um time que não joga, não tem aquela fama do Boca que sempre conhecemos, né? Então o Santos pode até se classificar em primeiro, difícil, né? Mais provável se classificar em segundo lugar, mas algo que era muito improvável. Da forma que ele perdeu os 2 jogos na Libertadores, era algo improvável. Os 2 primeiros, no caso, as 2 derrotas, era algo improvável de acontecer. E o Santos está lá novamente. Eu creio que ele, assim como o Corinthians, não brigará por grandes coisas no Campeonato Brasileiro, tá? Apesar de estar um degrauzinho, 2 acima do Corinthians, claro. Mas esse ano eu não vejo o Santos como o ano passado, que foi um time surpreendente. Até mesmo na Libertadores. Pode se classificar, não vai passar vexame, não vai passar vergonha, porém, eu não vejo um time com a capacidade física e técnica de chegar onde chegou no passado. Legal, Léo? Do Santos eu tenho pouca coisa, Silvio. Jogo de Copa do Mundo. Vai ser esse jogo do São Paulo, do Santos contra o The Strongest. Tem que encarar como se fosse o último jogo do ano. O Santos precisa ganhar esse jogo para continuar ali com a temporada um pouquinho mais feliz, né? O Santos que ofereceu um contrato de produtividade para o Sanches, que na minha opinião foi errado, que o Sanches é um jogador que poderia dar esperança para o Santos ter um meio-campo mais qualificado. Acho que fazer um esforço, nem que for o mínimo esforço para ficar com o Sanches, seria o ideal. Final de carreira, né, Lê?
Então, você não precisa esticar o contrato, Fred, mas eu acho que a produtividade é uma palavra muito pesada para os jogadores de hoje, né? Pode ser que ele não porque o Santos vai oferecer isso, mas vai vir o Corinthians que for, vai dar uma graninha, vou dar até ideia, hein? Vou mandar até um e-mail hoje aqui. Uma graninha que for ali, 100, 300 conto, e leva o cara embora, você entendeu? Que hoje tem essas loucuras no futebol aí. Mas eu vejo a temporada do Santos 8-80, que nem falou o Fred. Fred foi muito feliz. Eu acho que o jogo de amanhã para o Santos é Copa do Mundo. Se o Santos se classificar aí para as próximas fases da Libertadores, eu acho que o seu torcedor já ficaria feliz pro resto da temporada aí, Silvio. Exatamente. Perfeito. Final do Gaúcho e do Mineiro. Cara, o final do Mineiro, vocês já pontuaram, o Lisca doido, que é sensacional, eu sou fã dele, é um treinador para mim, conhecedor do futebol, das 4 linhas, de vestiário. Com ele não leva desaforo para casa. Se viesse pro Corinthians, eu ia ficar felicíssimo. Eu acho que você segurar um Atlético Mineiro com os jogadores que tem uma final não é fácil, né? Se você pegar aí a folha salarial, a onerosidade que tem o Atlético Mineiro e o América Mineiro é desproporcional, né? Porque deve-se haver uma relação entre folha salarial e futebol. Ou seja, com o Lisca não tem isso. E a do Gauchão é aquilo ali, o Internacional continua freguês do Grêmio. Entra Renato Gaúcho, vai embora Renato Gaúcho e a freguesia continua. E eu acho, só abrindo mais um adendo aí, Silvio e Léo, eu acho o Lisca muito parecido com o estilo do Portaluppi, tá? Eu acho os dois aí com o estilo, inclusive essa questão de contato, de moral com os jogadores, né? Então eu acho que os dois falam muito a língua do boleiro, do jogador. Então, do vestiário. Eles têm êxito. E só abrindo um parênteses também, não sei se vocês viram, falando um pouquinho de Campeonato Paranaense, né, o Curitiba. Cara, o Curitiba, ele demitiu o Brunoro hoje, que era a nova função, né? O manager, o superintendente de futebol. Gerente de futebol. O Brunoro estava lá no Curitiba e foi demitido hoje porque o Curitiba simplesmente, num campeonato de 12 times que classificavam 8 times, o Curitiba, com a grandeza toda que tem, conseguiu ficar em nono. Nossa, cara. E o Brunoro caiu hoje. Isso ontem, o Curitiba perdeu, não me recordo o time certo que ele enfrentou, mas perdeu e conseguiu, num campeonato com 12 times, no Campeonato Paranaense, guardando as proporções, é um campeonato não comparado a um paulista, a um carioca, e conseguiu a façanha de ficar em nono colocado. É brincadeira, né? O Curitiba do nosso entrevistado, né, Léo? Rafael. Ou seja, o nosso entrevistado, Rafael, ele mesmo disse que ele era conselheiro, chegou a trabalhar no futebol do Curitiba, nos bastidores, e a chapa dele não ganhou, né, Silvio? Ele comentou que até então, quando ele estava, o Curitiba estava na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, estava fazendo um bom trabalho. Ou seja, essa nova chapa que entrou aí, decepcionante para o Coxa, viu? Decepcionante. Eles arriscaram bem o ano passado, que eles já entraram com um técnico novo no final do Campeonato Brasileiro, já para ganhar uma rodagem, já para conhecer a equipe, já para começar a treinar. Eu até cheguei a pensar, dentro dos clubes que ficaram mais ali embaixo, e que caíram, não só que caíram, eu cheguei a pensar que o Curitiba viria com novas caras, não digo novos jogadores, mas uma nova cara de jogo, um novo estilo, com mais organização, né? Diferente de Botafogo, que infelizmente, falando um pouco de Série B, eu não vejo uma volta do Botafogo, que está jogando futebol muito baixo, dificilmente um Vasco, um Cruzeiro, vai ser uma Série B excepcional esse ano, eu tenho certeza, com grandes clássicos, né? Mas infelizmente o time do Camarota aí, inclusive parabenizo vocês pela entrevista aí, foi excepcional, muito produtiva, né? Um prestígio para o canal, né? Parabéns aí para vocês. E quem sabe, né, Léo? Mais jogadores famosos, mais ex-jogadores selecionáveis virão por aí, né? Vamos aguardar, né? Vamos deixar aí em stand-by, né? Mas, enfim, então só queria destacar mesmo essa participação aí
vergonhosa, vexatória do Curitiba, aí num campeonato com 12 participantes, ficar em nono e não se classificar. Mas realmente. E do Grêmio e do Atlético Mineiro, como eu já disse, eu vejo o Grêmio ainda um patamarzinho acima do Inter, né? Que está com um bom técnico e creio que vai crescer nesse brasileiro, vai brigar de novo pelo título. E eu estou apostando no Lisca no América, viu? Eu estou apostando, apesar que o jogo foi na casa do América, né? Agora seria o jogo de volta entre aspas, né, na casa do Atlético Mineiro. Óbvio que a diferença é monstruosa, a diferença técnica, né? A tendência é que o Atlético Mineiro seja campeão, mas eu tô torcendo aí pro América. Eu acho que o América tá fazendo muito e merece. Já foi garfado o ano passado na Série B, era para ser campeão, né? E os últimos minutos deram de bandeja o título para Chapecoense, com erros diversos de arbitragem dos 2 jogos, né? Mas eu acho que o América está fazendo por onde, principalmente o Lisca aí, a conquistar um título importante, e eu creio que o América possa surpreender. Muito bom, meus amigos. Só para ressaltar aqui também, queria deixar o gol do Alisson, né, que ele fez lá do Liverpool. O goleiro Alisson, né, ensinou para os atacantes como faz um bom cabeceio, né, e foi uma coisa inusitada, né, nunca nenhum goleiro tinha feito gol pelo Liverpool, né, foi muito legal, foi realmente inusitado. Então, chegamos ao final de mais uma gravação, né, do nosso programa também. Deixa eu perguntar. Oi, pode falar. Eu sempre atrapalhando aí, eu quero perguntar só para vocês, convocação da seleção brasileira, seco para vocês, Everton Ribeiro, Dani Alves, digam o que vocês acham, curto e grosso. Everton Ribeiro, Dani Alves, para mim, ok. Eu também acho. O Lucas Paquetá. Vocês acham que o Everton Ribeiro tá jogando bola para estar numa seleção brasileira? Mas a gente sabe do que ele é capaz, né? E o Dani Alves, com 38 anos, vocês acham viável uma convocação do Dani Alves com 38 anos, tendo em vista que dificilmente ele vai participar de uma Copa do Mundo ano que vem? Ou não? Eu acredito que ele pode participar. Também não tem lateral altura, né? Infelizmente, não tem lateral altura, né? Acredito o que tinha é o seu Gabriel Menino também, que baixou a bolinha dele, ou melhor, tem que baixar a bolinha dele para começar a voltar a jogar, né? Nós vamos marcar um programa só para falar de seleção. Boa. Então, deixa eu só fazer o final, depois eu passo para vocês a bola. Chegamos, né, no final da gravação do nosso programa Tabelinha. Espero que gostem do conteúdo que preparando para vocês. Não se esqueça de deixar aquele like esperto no vídeo, né? Se inscrever se ainda não é inscrito e indicar para um amigo. Então, Léo e Fred, mais uma vez, queria agradecer, né? O Léo parceiro, o Fred, programas assim memoráveis, muito legais. O Fred tem que voltar mais vezes, pelo menos uma vez por mês, hein, Léo? Eu volto toda semana, é só vocês chamarem, eu volto toda semana. Legal, meu amigo Léo, fala então, faz sua consideração final e passa a bola para o Fred. Maravilhoso, o Silvio, eu estou felicíssimo, eu gosto quando o Fred participa. A gente se fala de vez em quando, mesmo que não for para falar do programa, né, Fred? A gente fala em off, ele conversa sobre futebol, cara muito cabeça boa. Cabeça do Fred é muito boa, um cara de mente aberta, um cara evoluído. E agradeço mais uma vez que você tenha aceitado o convite. Vai voltar muito mais vezes, Fred, pode ter certeza. Faça suas salvas final, meu grande amigo. Legal, mais uma vez, como eu disse no início, eu fico lisonjeado, é um prazer imenso. Eu falo isso por ser amante do futebol, do esporte, do futebol em si, ter 2 amigos aí, o Silvio que eu conheço há pouco tempo, mas é um cara, sem conhecer pessoalmente, é um cara bacana demais, 100%. O Léo, sem comentários, conheço, como eu falei, há quase 40 anos, e enfim, esse papo aqui é muito gostoso, contraído. Nós estamos aqui há
há horas já e o papo flui, e se bobear, fluiria mais 1 hora, 2 horas aí. Então, eu me sinto muito feliz. Todo convite que eu tenho de vocês, eu não nego de forma alguma, eu fico esperando o convite. É uma satisfação imensa falar do que a gente gosta, com pessoas que a gente agradáveis, que a gente gosta, e enfim, estarei sempre aí, tá? Muito obrigado, muito obrigado. Então, como eu falei, a gente está gravando esse vídeo hoje, 17, né, de maio, segunda-feira, então a gente tem toda uma semana aí de noticiário aí para depois a gente repercutir. Então, abraço, Fred, abraço, Léo, excelente semana para todos nós, cuidem-se, continuem se cuidando e forte abraço. Obrigado, gente. Amém, obrigado, Silvio. Obrigado, Fred. Obrigado, boa noite. Obrigado, amigo. Tchau, tchau.